Nesse período, então, nós fomos formar. Então, nós já tínhamos 2 colegas na Civil que voavam, né? Voavam aviões e helicópteros. Eu fui para a Força Aérea Brasileira, me formei lá no 1º do 11, na Força Aérea Brasileira, na Base Aérea de Santos. Outro colega foi para a Marinha, enfim. Foram vários locais que a gente foi formado, a PM da mesma maneira. E durante um bom tempo, né, nesse intermeio de tudo isso que você está me contando, você se tornou um piloto do SAT. Piloto do SAT, exatamente. Piloto do SAT e depois, em seguida, acabei fazendo o curso para instrutor e fui, enfim, guindado a instrutor de voo do serviço. Eu acho que para a gente não perder a curiosidade do assunto, eu acho que também até para ilustrar, iluminar um pouco esse caminho aí, era legal como um piloto operacional policial, que a gente desse um toque para a galera que nos vê aqui no Podpol, que, por exemplo, um piloto comercial de helicóptero, Sim. ele tem vias aéreas que ele deve respeitar. Eu imagino que quem coordena isso é a ANAC, talvez? Não, é a Força Aérea Brasileira. É a Força Aérea. Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Ok. Então, assim, aí você tem vias num voo comercial. E para um piloto ser um piloto comercial, ele precisa ter X horas de voo. E um piloto operacional de polícia, ele tem que ter um outro preparo e uma quantidade muito superior, porque ele voa em condições adversas, é isso? Hoje as regras, né? E aí essas regras, as regras para o piloto, para a aeronave, são definidas pela ANAC, né? Nós temos um acordo operacional das aeronaves de segurança pública, né? E quem controla o espaço aéreo é a Força Aérea. Agora, quem controla onde voa é a Força Aérea Brasileira. Perfeito. Né? Então, é assim, você primeiro presta um concurso com 5 matérias, teórico, passa no exame médico, vai para o prático. Aí você sai piloto privado de helicópteros ou de avião, com horas diferentes. Depois você é guindado a piloto comercial. Para voar uma aeronave ou para ser um comandante, para que o seguro cubra os riscos de uma aeronave numa missão policial, o piloto tem que passar como copiloto pelo menos 500 horas de voo. 500 horas de voo. Em operação policial, não é 500 horas fora. Você pega um piloto com 5.000 horas de voo, se ele não tiver 500 em operação policial, ele não será comandante da aeronave, por maior experiência que tenha. Sim. Porque o nosso voo é aquele voo chamado curva do homem morto, né? Que você tem uma relação entre velocidade, altitude e os riscos do nosso voo, que a gente está sempre na curva do homem morto. Então precisa ser um piloto muito experiente para que você consiga ir para o local, salvar as pessoas e voltar todo mundo salvo. E vale salientar também que numa operação policial de helicóptero, além de ele ser uma arma importante na hora da visualização do terreno, até mesmo de uma possível descida, porque é possível descer de rapel, né? É possível. E todos são preparadíssimos e tal. Você tem o imponderável. Você tem, de repente, uma torre com fios ou coisas que tais assim. Por que isso complica. é que a gente, em segurança pública, a gente voa sempre com 2 pilotos. Né? Piloto e copiloto, ou os 2 pilotos, os 2 comandantes, enfim. Mas você tem um que exerce a função de chamado 1P e o 2P. O 1P comanda a operação, o voo. Eu voo. O copiloto, o 2P, comanda a operação policial. Então ele vai se envolver na operação, não tem como não se envolver, e a maioria dos acidentes que houveram com aeronaves policiais no mundo foi porque o piloto se envolveu na ocorrência policial e esqueceu de ver. Fio, prédio, grua. Você passa numa avenida, tá todo mundo na janela olhando, vendo aquela operação policial, inclusive o pessoal da grua, e a grua tá virada. Você vai ao fim da rua, quando você volta, eles puseram a grua para trabalhar no meio do caminho. Então é terrível a grua. Uma coisa que é legal então, também. Um voa e outro cuida da operação policial. No outro dia a gente inverte. E os 2 operadores que ficam ali atrás da tripulação são atiradores? Pelo menos 2 operadores sempre, um do lado direito e esquerdo da aeronave, são tripulantes operacionais, fazem um curso, uma preparação e nos auxiliam muitas vezes no voo. Por que auxiliam? Porque às vezes eu tenho que pousar numa área restrita e eu não estou olhando ali, não tem retrovisor, né? Não tem nada. Pode ter até o espelhinho ali para o guincho. Espelhinho. Mas você não tem retrovisor, não tem câmera de ré. Algumas curiosidades, só para não perder esse fio da meada. Na hora que você está sobrevoando uma coisa, quem te dá as coordenadas é sempre o seu cara da direita. Não, ou não? É assim, cada um tem um campo de visão. Então eu estou sentado no lugar do 1P, do comandante,
eu tenho um vértice. Um P geralmente fica do lado esquerdo? Eu fico aqui. Um P do lado direito. Algumas aeronaves do lado esquerdo. A nossa é o esquilo do lado direito. O 2P ele tem uma outra área de cobertura. Quem está atrás, ele está pegando uma outra área de cobertura e outra área de cobertura aqui. Perfeito. Cada um tem uma zona de cobertura. Evidentemente que a gente sobrepõe isso. Né? Então, com aquela visão panorâmica geral, a gente muitas vezes está sendo alertado de pássaros, de aeronaves de imprensa. Você já acertou algum pássaro? Alguma vez? Eu ainda não colidi com nenhum pássaro, não tivemos, graças a Deus, mas assim. Mas pipa, é possível. Linha de pipa. Sim, tem vários acidentes assim. Por isso que a Polícia Militar, por exemplo, voa de capacete e nós estamos implantando agora no aerotático o capacete também. Porque se você tiver uma colisão com um pássaro, aquilo é impressionante. Por menor velocidade que você esteja, soma a sua velocidade a do pássaro, ele vai para dentro da cabine, vai amassar lá atrás. Lógico. Né? Vai causar um dano grande. Mas você tem muito linha de pipa, por exemplo. Essa época é terrível. Você tem linha de pipa e com cerol. E essa linha de pipa enrola no rotor, ela vem, ela dá chicotada na tripulação. Então tem uma série de cuidados que a gente procura evitar. Né? Uma linha de pipa não vai derrubar uma aeronave, mas ela pode causar um dano, inclusive com um corte nas pás da aeronave, né? Nos links da aeronave. Tem uma coisa que eu queria também te perguntar, porque assim, essa pergunta é só um piloto mesmo que pode me responder. Porque eu imagino que, vamos supor, quando você dirige um carro, você que está nos vendo aqui, que nos dá o prazer da sua audiência aqui no Pode Pôr, você está dirigindo um carro normal, ele tem uma linha de condução previsível. Porque o peso, ele está de acordo com o que você está acostumado, pelo menos o padrão de todos. Se você pegar o mesmo carro e ele estiver blindado, ele tem uma outra condução, porque ele vai ficar mais pesado e por conta disso, o jeito de você tocar é diferente. Existem aeronaves, pelo menos o Pelicano, existe, eu não sei qual que é, se eu não me engano, o 5... O SAT-5 é blindado, totalmente Eu tô blindado. Manjando desse negócio aqui, hein? Tô bem trabalhando informado. Lá no SAT. Eu tô bem informado. Depois vou mandar um abraço para todos os meus amigos lá do SAT. Tem um que é blindado. Isso. Na hora de conduzir uma aeronave blindada, ela se comporta de forma diferente no ar? Evidente. Qualquer coisa, a aeronave, ela é muito suscetível a algumas coisas, né? Ao vento, a quantidade de água, dependendo do tipo de aeronave, né? Que você absorve ali nas turbinas, ou enfim, ou nos aviões, né? Você tem a turbulência, que é terrível também, a temperatura, tá? E evidentemente o chamado CG, o centro de gravidade. Então, quando você tem uma tripulação com 2, ou com 4, ou com 6, e se aqueles 6 estão equipados com colete à prova de bala, com um fuzil, 25 quilos ali, né? Com tudo aquilo, você muda o centro de gravidade da aeronave. Então, quando você tem essas blindagens, normalmente a gente tinha a manta embaixo, que era normal. Hoje a gente tem as laterais também. Tudo isso tem que passar por uma homologação aeronáutica. Se eu tiver um GPS e quiser usar o GPS mais moderno do mundo, na minha aeronave solta, sem ligar em nada, para estar a bordo eu preciso ter uma autorização específica, porque no voo tudo interfere. Então, esse centro de gravidade é muito importante. Você precisa treinar naquela aeronave, você faz o cálculo. Quando a gente chega de manhã, né, antes de uma ocorrência, de uma emergência, tem aquela aeronave de emergência, a primeira coisa que a gente faz é o cálculo de peso e balanceamento. Quanto tem de combustível, como é que está a temperatura, a pressão, a altitude de onde eu estou. E assim como um carro blindado, eu imagino que o helicóptero também, por carregar um peso maior, ele gasta muito mais de combustível. Óbvio, quanto mais peso, mais combustível você gasta. Só que tem uma coisa, a diferença maior é que no carro blindado você tem acostamento. Lá em cima a gente não tem acostamento, né?